Bom dia, queridos irmãos. Bom dia, queridas irmãs. Tudo bem com vocês? Meu nome é João Gabriel. Você está aqui no meu canal, no canal do João Vinhas. Dê um like, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, deixe aqui nos comentários seu pedido de oração, que eu vou gostar muito de orar com você e por você. A gente vai ler o livro de Hebreus, capítulos 1 e 2. Hebreus, capítulos 1 e 2. Ninguém sabe quem escreveu a epístola aos Hebreus. Ninguém sabe. Aqui, Bíblia do Centenário, aqui, versão ARA. Capítulo 1 de Hebreus. Havendo Deus, outrora, falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade, nas alturas, tendo-se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou o mais excelente nome do que eles. Pois, a qual dos anjos disse jamais: Tu és meu filho, eu hoje te gerei? E outra vez: Eu lhe serei pai, e ele me será filho? E, novamente, a introduzir o primogênito no mundo, diz: E todos os anjos de Deus o adorem. Ainda, quanto aos anjos, diz: Aquele que a seus anjos faz ventos e a seus ministros labareda de fogo. Mas acerca do Filho: O teu trono, ó Deus, é para todo sempre. E cetro de equidade é o cetro do seu reino. Amais a justiça e odiais a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com um óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Ainda, no princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, tu, porém, permaneces. Sim, todos eles envelhecerão qual veste. Também qual manto os enrolarás e, como vestes, serão igualmente mudados. Tu, porém, és o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Ora, a qual dos anjos jamais disse: Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés? Não são todos eles espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Hebreus capítulo 2. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós, se negligenciarmos a tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, dando Deus testemunho, juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuição do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Pois não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. Antes, alguém, em certo lugar, deu pleno testemunho, dizendo: Que é o homem que dele te lembres? Ou o filho do homem que o visites? Fizeste-o por pouco menor que os anjos, de glória e de honra o coroaste, e o constituíste sobre as obras das tuas mãos. Todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. Ora, desde que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Vemos, todavia, aquele que, por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todo o homem.
porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimento o autor da salvação deles. Pois tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso é que ele não se envergonha de lhes chamar irmãos, dizendo: a meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. E outra vez, eu porei nele a minha confiança. E ainda, eis que estou eu e os filhos de Deus, que Deus me deu. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele, igualmente, participou, para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos os que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão, por toda a vida. Pois ele, evidentemente, não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Por isso mesmo, convinha que, em todas as coisas, se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote, nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Agora, a gente vai ler o livro Uma Vida com Propósito, de Rick Warren, cujo dia vai ser dia 22. Dia 22. Abri aqui. Dia 22. Guia de estudos. Você foi formado para fazer parte da família de Deus. Guia de estudos. Ponto-chave. Deus criou um casal e deu ordem para que multiplicassem a semente, isto é, que tivessem filhos e filhas. Isso aconteceu há milhares de anos e hoje há bilhões de pessoas vivendo em uma família dividida que segue diferentes deuses. Deus contornou esse problema enviando seu filho para constituir uma nova família que professa fé nele. Aplicação. Às pessoas Deus deu liberdade para seguirem seus próprios caminhos, desde que assumam os riscos que suas decisões acarretam. Como alternativa a esse caminho perigoso da autonomia, da vida à parte de Deus, o Senhor propôs à humanidade a fé na obra que seu Filho realizou e o caminho que conduz ao Pai. Ao manifestarmos essa fé, somos integrados a uma enorme família, a família de Deus, e temos o nosso estado modificado. Passamos de amigos de criação a filhos adotados por Deus e recebemos novos direitos como tais. Perguntas. De que modo a pessoa abandona o afastamento de Deus e passa a pertencer à sua família, tornando-se filho de Deus? É possível viver uma vida livre, tomar as próprias decisões sem importar-se com um plano superior elaborado por Deus e seguir seus próprios caminhos? Por outro lado, é possível abrir mão temporariamente da vontade própria e ajustar-se aos planos de Deus, ter uma vida mais simples, mas desfrutar a vida eterna com Deus depois de terminarmos a jornada terrena. Em sua opinião, o que realmente importa e por quê? Justifique sua resposta. 3. Segundo o que você leu neste capítulo, que privilégios há em pertencer à família de Deus? Como todas as famílias da Terra, a família de Deus tem distinções que caracterizam os filhos de Deus. Quais são as marcas que identificam aqueles que têm uma vida comum de fé em Jesus? O que você entende ser sua parte na manutenção e na preservação dos traços da família de fé em Jesus? O que tem feito individualmente e coletivamente nesse sentido? 6. Como você cultiva e preserva a relação com Deus, nosso Pai? Propósito número 3. Você foi criado para se tornar semelhante a Cristo. Deixem que as raízes de você se aprofundem nele e extraiam dele a nutrição. Cuidem de continuar a crescer no Senhor e tornem-se fortes e vigorosos na verdade. E que a vida de vocês transborde alegria e gratidão por tudo quanto ele tem feito. Colossenses 2, 7. Coríntios. Cadê? Colossenses
Colossenses 2, 7. Nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Dia 22. Cuidado para se tornar semelhante a Cristo. Deus sempre soube o que estava fazendo. Ele decidiu desde o princípio moldar a vida daqueles que o amam pelos mesmos padrões da vida do Filho. Nele vemos a vida humana em sua forma original. Romanos 8, 29. Romanos 8, 29. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. Quando olhamos para o Filho, vemos o propósito original de Deus em toda a criação. Colossenses 1, 15. Colossenses 1, 15. Esta é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Você foi criado para se tornar semelhante a Cristo. Desde o princípio, o plano de Deus é fazê-lo semelhante a seu Filho, Jesus. Esse é o seu destino e o terceiro propósito de vida. Deus anunciou esse intento já na criação. Depois Deus disse, façamos o ser humano à nossa imagem e semelhança. Em toda a criação, somente o ser humano foi feito à imagem de Deus. Esse é um grande privilégio, que muito nos honra. Não podemos absorver tudo que essa frase abrange, mas com certeza é possível analisar alguns aspectos. Assim como Deus, somos seres espirituais. Nosso espírito é imortal e sobreviverá no nosso corpo terreno. Somos intelectuais. Podemos pensar, ponderar e solucionar problemas. Como Deus, o ser humano é relacional. Podemos dar e receber amor verdadeiro. Somos dotados de consciência moral. Então, discernir entre o certo e o errado, o que nos torna responsáveis diante de Deus. A Bíblia diz que todas as pessoas, não apenas os cristãos, detêm parte da imagem de Deus. Esse é o motivo pelo qual o assassinato e o aborto são um erro. No entanto, a imagem está incompleta, além de ter sido danificada e distorcida pelo pecado. Então, Deus enviou Jesus para restaurar a imagem em sua plenitude, algo que havíamos perdido. Como o que se parece a plena imagem e semelhança de Deus? Com o que se parece a plena imagem e semelhança de Deus? Ela se parece com Jesus Cristo. A Bíblia diz que Jesus é a imagem exata de Deus, a imagem do Deus invisível e a expressão exata do seu ser. As pessoas usam frequentemente a expressão tal pai, tal filho, para se referir à semelhança entre ambos. Quando as pessoas percebem a semelhança entre mim e meus filhos, isso me agrada. Deus também quer que os filhos dele manifestem a sua imagem e semelhança. A Bíblia diz, você foi criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade. Deixe-me ser absolutamente claro. Você jamais se tornará Deus, nem mesmo um Deus. Essa mentira, impregnada de arrogância, é a mais antiga tentação de Satanás. Ele prometeu a Adão e Eva que, caso seguissem seu conselho, seriam como deuses. As religiões e filosofias da nova era ainda promovem a velha mentira de que somos divinos e podemos nos tornar deuses. O desejo de ser divino manifesta-se toda vez que tentamos controlar as circunstâncias, o futuro e as pessoas ao redor. Na condição de criaturas, porém, jamais seremos o Criador. Deus não quer que você se transforme num Deus, e sim que se torne como Ele, que assuma valores, atitudes e caráter próprios dele. A Bíblia diz, agora é hora de ter um estilo de vida totalmente novo, zerado, uma vida planejada por Deus, renovada a partir de dentro. Uma vida que muda para melhor a conduta de vocês e que faz o caráter de Deus tornar-se realidade em nossa vida. O supremo objetivo de Deus para sua vida aqui não é o conforto, e sim o desenvolvimento do caráter. Ele quer que você cresça espiritualmente e se torne semelhante a Cristo. Tornar semelhante a Cristo não significa perder a personalidade ou se tornar autômato. Deus criou em você um caráter único, portanto é óbvio que não pretende destruí-lo. Ser semelhante a Cristo consiste, em essência, na transformação do caráter, não da personalidade. Deus quer que você desenvolva todo o
que você desenvolva o tipo de caráter descrito nas bem-aventuranças de Jesus, no fruto do Espírito, no notável capítulo de Paulo sobre o amor e nas características de uma vida produtiva e eficaz, descrita por Pedro. Toda vez que se esquecer de que o caráter é um dos propósitos de Deus para a sua vida, você ficará frustrado diante da situação que estiver enfrentando. Talvez você pense, por que isso está acontecendo comigo? Por que estou passando por momentos tão difíceis? A resposta poderia ser que a vida é necessariamente difícil, pois é isso que nos possibilita crescer. Lembre de que aqui não é o céu. O supremo objetivo de Deus para essa vida aqui não é o conforto, e sim o desenvolvimento do caráter. Muitos cristãos interpretam erroneamente a promessa de Jesus acerca da vida completa, como se isso significasse saúde perfeita, estilo de vida confortável, felicidade ininterrupta, plena realização dos sonhos e alívio instantâneo dos problemas por meio da fé e da oração. Em suma, acredito que a vida cristã seja fácil e vive a expectativa de um céu terreno. Essa perspectiva egocêntrica considera Deus uma espécie de gênio da lâmpada, que existe tão somente para nos servir em nossa busca egoísta de realização pessoal. Deus, porém, não é nosso criado, e, caso nos deixemos levar pela ideia de que a vida deve ser fácil, ficaremos grandemente desapontados ou viveremos uma constante recusa em aceitar a realidade. Nunca te esqueça de que a vida não gira em torno de você. Você existe para os propósitos de Deus, não o contrário, porque Deus lhe proporcionaria um céu aqui, quando Ele já planejou o verdadeiro céu para você na eternidade. Deus concede nosso tempo aqui para construirmos e fortalecermos nosso caráter para viver no céu. A obra do Espírito Santo de Deus em você. É através do Espírito Santo produzir um caráter semelhante ao de Cristo em você. A Bíblia diz, à medida que o Espírito do Senhor trabalha em nós, tornamos-nos mais e mais semelhantes a Ele e repetimos a sua glória ainda mais. O processo pelo qual nos tornamos mais semelhantes a Jesus é chamado santificação, que é o terceiro propósito de vida neste mundo. Você não pode produzir o caráter de Jesus por esforço próprio. Decisões de ano novo, força de vontade e as melhores ações não são suficientes. Somente o Espírito Santo tem poder para realizar as transformações que Deus deseja em nossa vida. A Bíblia diz, Deus está operando em vocês, dando-lhes o desejo de obedecer-lhe e a capacidade de fazer o que lhe agrada. Mencione o poder do Espírito Santo e muitas pessoas imaginarão manifestações milagrosas e emoções intensas. Mas, na maioria das vezes, esse poder atua em sua vida de maneira discreta e silenciosa, de modo que você às vezes nem a percebe. Ele frequentemente nos toca como uma brisa suave. As características de Cristo não são produzidas por imitação, mas por habitação. Deixe que Cristo viva por meio de nós, pois este é o segredo. Cristo vive em vocês. Como isso acontece na vida real? Para as escolhas que fazemos. Escolhemos fazer a coisa certa nas diversas situações de nossa vida, confiando que o Espírito Santo de Deus nos concederá a força, a boa fé e sabedoria para agir. Uma vez que o Espírito de Deus vive em nós, essas coisas estão sempre à disposição quando necessárias. Devemos cooperar com a obra do Espírito Santo. Por toda a Bíblia, vemos uma importante verdade ilustrada repetidamente. O Espírito Santo libera poder no momento em que você dá um passo de fé. Josué deparou com um obstáculo intransponível. As águas transbordantes do Rio Jordão, que recuaram somente depois que os líderes pisaram na água corrente, atos de obediência e fé. A obediência libera o poder de Deus. Deus espera que você haja primeiro. Não espere sentir-se poderoso ou confiante. Siga adiante na sua fraqueza, fazendo a coisa certa a respeito de seus medos e sentimentos. É assim que você coopera com o Espírito Santo. Essa é a forma de seu caráter se desenvolver. A Bíblia compara o crescimento espiritual a uma semente, a uma edificação e a uma criança que se desenvolve. Cada metáfora exige uma participação ativa. Sementes devem ser plantadas e cultivadas. Edificações devem ser construídas. Elas não aparecem do nada. E criança deve comer e se exercitar para crescer. Embora o esforço não tenha efeito para a salvação, ele está relacionado com o crescimento espiritual. Pelo menos em 8 ocasiões no Novo Testamento, nos é dito para fazermos todo esforço. É nosso crescimento até nos tornarmos semelhantes a Jesus. Você não pode apenas ficar esperando que isso aconteça. Paulo explica em Efésios 4, 22 a 24, as 3 coisas que devemos fazer para nos tornar semelhantes a Cristo. Efésios
Efésios, cartas de Efésios 4, de 22 a 24. 4, de 22 a 24. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus em justiça e retidão, procedente da verdade. Em primeiro lugar, devemos abandonar nossa antiga maneira de agir. Agora é hora de ter um estilo de vida totalmente novo, zerado, uma vida planejada por Deus, renovada a partir de dentro. Em segundo lugar, devemos mudar nosso pensamento. Deixe que o Espírito transforme sua maneira de pensar. A Bíblia diz que somos transformados pela renovação de nossa mente. A palavra grega para transformado, metamorfoses, usada em Romanos 12, 2 e Coríntios 3, 18. Romanos 12, 2. Romanos 12, 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela inovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E 2 Coríntios 3, 18. 2 Coríntios 3, 18. 2 Coríntios 3, 18. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando, como por espelho, a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. É hoje aplicada para descrever a fantástica metamorfose sofrida pela lagarta, ao se tornar a borboleta. É uma bela descrição do que acontece espiritualmente conosco, quando permitimos que Deus dirija nossos pensamentos. Somos transformados de dentro para fora, tornando-nos mais belos, sendo liberados para voos mais altos. Em terceiro lugar, precisamos assumir o caráter de Cristo ao desenvolvermos hábitos novos e dignos de Deus. O caráter é basicamente a soma dos hábitos. É como você habitualmente age. Ele diz que devemos revestir-nos do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Deus usa a sua palavra, as pessoas e as circunstâncias para nos moldar. São 3 fatores indispensáveis ao desenvolvimento do caráter. A palavra de Deus proporciona a verdade que precisamos para crescer. E os filhos de Deus contribuem com o apoio de que necessitamos para crescer e as circunstâncias promovem o ambiente para pormos em prática as características de Cristo. Se você estudar e aplicar a palavra de Deus, reunir-se regularmente com outros fiéis e aprender a confiar no Senhor nos momentos difíceis, garanto que se tornará mais parecido com Jesus. Veremos cada um desses fatores de crescimento nos capítulos a seguir. O caráter é basicamente a soma dos hábitos. Muitos presumem que estudo bíblico e oração é tudo o que necessitam para crescer espiritualmente. Mas algumas questões da vida nunca serão transformadas somente pelo estudo bíblico e pela oração. Deus usa pessoas e prefere agir por meio delas a realizar milagres. Assim, passamos a depender uns dos outros para alcançar a comunhão. Ele quer que cresçamos juntos. Em algumas religiões, as pessoas consideradas mais santas e maduras espiritualmente são aquelas que se isolam das outras em monastérios no topo das montanhas, afastadas do pernicioso contato com os seres humanos. Trata-se de um erro grosseiro. A maturidade espiritual não é uma busca individual e solitária. Você não pode crescer à semelhança de Cristo em isolamento. Deve ter pessoas ao redor e interagir com elas. Precisa fazer parte de uma igreja e de uma comunidade. Por quê? Porque a verdadeira maturidade espiritual diz respeito a aprender a amar como Jesus amou. E você não pode ser semelhante a Jesus na prática sem se relacionar com outras pessoas. Lembre-se, tudo consiste no amor. Amar a Deus e amar os outros. Tornar-se semelhante a Cristo é um lento e longo processo de crescimento. A maturidade espiritual não é instantânea nem automática. É um desenvolvimento que se prolonga por toda a vida. A respeito desse processo, Paulo afirma, isso irá continuar até que sejamos maduros como Cristo e seremos totalmente semelhantes a Ele. Você é uma obra em construção. Sua transformação espiritual, no que se refere a desenvolver o caráter de Jesus, durará o restante de sua vida, e mesmo assim não será completada aqui.
só terminará quando você for para o céu ou quando Jesus voltar. Então, qualquer particularidade ainda não desenvolvida do caráter se resolverá. A Bíblia diz que, quando finalmente formos capazes de ver Jesus com a perfeição, vamos nos tornar perfeitos como Ele. Não podemos sequer imaginar como seremos quando Cristo voltar. No entanto, sabemos que, quando Ele chegar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como realmente é. Grande parte das confusões da vida cristã tem origem no desconhecimento da simples verdade de que Deus está muito mais interessado em edificar nosso caráter que em qualquer outra coisa. Preocupamos-nos quando Deus parece silencioso a respeito de determinados assuntos, como: que carreira devo escolher? A verdade é, existem muitas carreiras diferentes que podem estar de acordo com a vontade de Deus para a sua vida. O que mais importa para Deus é que, seja qual for a sua escolha, se a desempenhe com a postura de Cristo. Deus está muito mais interessado em você, em quem você é, do que no que você faz. Somos seres humanos, não fazeres humanos. Deus se preocupa muito mais com seu caráter que com sua carreira, porque você levará seu caráter para a eternidade, mas não a carreira. A Bíblia diverte: não se ajustem demais à sua cultura, a ponto de não poderem pensar mais. Em vez disso, concentrem a atenção em Deus. Vocês serão mudados de dentro para fora. Descubram o que Ele quer descubram o que Ele quer de vocês e tratem de atendê-lo. Diferentemente da cultura dominante, que sempre os arrasta para baixo, a nível da imaturidade, Deus extrai o melhor de vocês, desenvolve em vocês uma verdadeira maturidade. É preciso tomar uma decisão contra a sua formação cultural, para que você possa concentrar em se tornar cada dia mais semelhante a Jesus. Caso contrário, outras forças, amigos, pais, colegas de trabalho e a cultura estabelecida tentarão moldá-lo à imagem delas. Deus está muito mais interessado em quem você é do que no que você faz. Lamentavelmente, uma rápida análise de diversos livros cristãos de sucesso revela que muitos fiéis abandonaram a finalidade de viver para o cumprimento dos propósitos de Deus para se dedicar a obter estabilidade emocional e realização pessoal. Isso é narcisismo, não discipulado. Cristo não morreu na cruz apenas para que pudesse levar uma vida equilibrada e confortável. O propósito de Cristo é muito mais profundo. Ele deseja nos tornar semelhantes a Ele antes de nos levar para o céu. Esse é o nosso grande privilégio, nossa responsabilidade direta e nosso destino. Dia 22. Pensando sobre o meu propósito de vida, tempo para reflexão. Fui criado para me tornar semelhante a Cristo. Versículo para memorizar. Conforme o Espírito do seu trabalho em nós, tornamos-nos mais e mais como Ele, representando ainda mais a sua glória. Romanos 12, 2. Romanos 12, 2. Romanos 12, 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Pena para meditar. Em queda da minha vida, preciso hoje rogar pela operação do Espírito Santo para me tornar mais semelhante a Cristo. Hoje a gente acabou aqui a leitura do livro Uma Vida com Propósitos, de Rick Warren, dia 22, cujo tema foi criado para se tornar semelhante a Cristo. São dois partes desse ponto, a gente direciona os 10. Se eu clicar de dentistas que forem ver esse vídeo gravado aqui no YouTube, que essa palavra vai gerar fruto nos corações. Se não é bênção para a gente de todo mal, esteja nos fazendo se tornar mais semelhante a Ti, tanto nas nossas ações quanto nas nossas atitudes. Para direcionar Jesus, amém. Dê o like, curta esse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, deixe aqui nos comentários e pedir oração, que eu gostava muito de orar. Por você e com você. Valeu, até a próxima. Tchau, tchau.